E, Mafê, agora vamos falar um pouquinho sobre a psicologia, Ai, sim, é outra porque paixão. realmente, assim, eu tive algumas, porque eu tenho que tomar cuidado, né? Porque você sabe algumas coisas da minha vida. Aí eu vou explanar Você tudo. sabe mais coisas da minha vida, mas se bobear mais que o Vitor, você acredita? Uai. Mas aí que tá, o psicólogo, ele tem o contrato de sigilo, né? Tipo, por mais que a gente tenha uma fofoca cabulosa ali pra poder contar, a gente segura. Por quê? Porque temos que ser éticos. Porque seria um psicólogo que fica fofocando sobre os pacientes dele. Não, Não, né? não. Não, né? Ponto, se encerra a discussão aí. Apesar de que a gente tem hoje em dia muitos psicólogos antiéticos por aí, viu? Que fica gravando consulta pra poder postar no TikTok. Ai, um caos. Não, eu não iria não, viu? Assim, não iria, mas eu não tenho problema em me expor, você acredita? Mas aí que Porque tá. assim, como eu me converti, faz parte da minha jornada de conversão. Então, faz parte da história que eu tenho que contar para outras pessoas não fazerem as mesmas coisas que eu fiz. Uhum. Entendeu? Mas é aquilo, é você falando. Acho que do princípio Exatamente. que chega, nós nos sentimos à vontade para poder contar a nossa história, seja por qual propósito ou qual motivo for, é algo que está partindo de nós, que é nosso. Agora, quando chega um terceiro, um amigo seu que já conta um detalhe que você confidencializou para ele, já é paia. Uhum. Já não é legal. Agora imagine isso para um profissional, em que você literalmente assina um contrato falando que o profissional vai ficar, ó, boca fechada, só ali entre as consultas. Óbvio que existe duas regrinhas meio master ali que você pode quebrar o sigilo do paciente, que é atentado à própria vida do paciente ou atentado Uhum. à vida de terceiro, né? Porque aí já é um negócio meio, alguém vai morrer, precisamos intervir. Mas Entendi. é só nesses casos, sabe? Não, realmente, né? Que aí, somente na de terceiros, né? Que aí a pessoa tem nada a ver e. Às vezes a pessoa nada vai pagar um papo. Então, que só nesses casos que se quebra o sigilo com o psicólogo. E a gente tem esse sigilo, inclusive, em adolescentes. Eu atendo hoje muito adolescente. É. Eles ficam com muito medo, tipo, ai, vai contar pra minha mãe. Não, não vou contar pra sua mãe. Tem coisa que a sua mãe realmente não precisa saber que você fez, sabe? Uhum. Então, às vezes, obviamente, o adulto ele vai receber ali um relatório da consulta, mas ele não vai receber, tipo, todas as informações detalhadas, vai receber, tipo, informações pontuais a qual aquele adulto precisa saber para poder ajudar Uhum. aquele adolescente, aquela criança. Porque do restante é confidencial entre você e o seu paciente. Porque Sim. senão ele perde a confiança e não adianta fazer terapia, né? É. Aí eu não vou. Pra mim começar a falar as coisas, eu acho que demorou umas 2 sessões pra mim começar a falar mais, assim, um pouquinho, sabe? Porque eu tava só assim, deixa eu ver de qual que é dessa menina Será aí. que eu falo? Será que Será, eu não falo? será que ela Mas vai achar que eu sou doido? Aí eu falei, aí ela teve certeza que eu era doido. laudo, maluco de pé. Mas é aquilo, cada pessoa ela vai ter um tempo para poder ela se abrir. Uhum. Aquilo ali. É difícil a gente se mostrar o vulnerável, porque a gente tem medo desse julgamento. Eu tenho medo. Às vezes eu falo, nossa, será que eu conto isso pro meu psicólogo? Será que se eu contar isso pro meu psiquiatra, ele vai aumentar minha dosagem? Mas é Uhum. aquilo, se eu não contar, aí que aquela pessoa não vai conseguir me ajudar. Mas eu só consigo contar a partir do momento em que eu confio e eu crio a relação de que aquela Uhum. pessoa é um profissional que vai me ajudar aquilo ali e que é eu e ele ali, sigilo total, lutando contra as loucuras vozes da minha cabeça. Sim. Então, cada um vai ter um processo. Tem gente que já chega e já fala, tem gente que demora meses para falar, tem gente que vai 1, 2, 3 sessões. E ainda tem a tomada de consciência, que às vezes psicólogo, né, dá um corte, dá uma falazinha que você fica, eu não gostei de ouvir isso, eu quero levantar e ir embora. Uhum. Mas aí depois você digere aquilo, você pensa e fala, nossa, não é que tinha razão. Aí a gente volta assim, finge que nada teve acontecido. Já teve pacientes que chega e fala que reconheceu tudo que ficou emburrado quando eu falei, mas que agora entende, aí a gente toma o processo, porque é esse o processo, gente. É igual qualquer relacionamento na nossa vida. Sim. A gente ter confiança para se expor, é a gente aprender quando a gente escuta algo que às vezes não queria, né? Porque a vida não é só certinha do jeito que a gente quer, a gente não está certo sempre. Então, é sobre lidar justamente com essas nossas reações emocionais. E a terapia nada mais do que isso, né? Aprender a gente Uhum. a lidar com as nossas emoções. Sim. E assim, pro homem é um pouquinho, não sei, vou botar na minha visão aqui. Eu, como homem, é um pouco mais difícil pra mim,
Porque a gente tem meio que aquele, vamos botar um machismo, assim, na sociedade, né? Que o homem tem que ser firme, bruto, a rocha, não sei o quê. Então, assim, tem a Tem. dificuldade para se abrir ali, mostrar as fragilidades, né? É. Igual você falou. Isso não é achismo da sua cabeça, tanto é que hoje em dia a psicologia ela começou dentro de médicos homens, dentro de Uhum. hospital, dentro de laboratório de pesquisa, e hoje ela é dominada por mulheres. Porque da época que a psicologia surgiu ali de um homem buscando estudar e entender as mulheres, né? Porque ele histeria feminina, ou por que as mulheres tinham tantas doenças psicossomáticas, né? Freud, no caso, que eu estou falando. Uhum. Depois a gente teve Skinner estudando e modelando comportamentos. Era muito voltado, tipo assim, os homens buscando entender as mulheres. Porque as mulheres sempre tiveram essa liberdade de serem associadas a Sim. sentimento, a cuidado, a fragilidade, a poder chorar, a poder ser delicada, ser vulnerável. Enquanto o homem sempre foi colocado numa posição onde ele é uma figura de poder, onde ele é uma figura provedora. Então, isso engessa. Uhum. E aí, por muito medo, tipo assim, dos homens, não entendo isso, não quero ser associado à fragilidade, por machismo, gente, Sim. estrutural, os próprios homens pagam um papo sobre isso. Às vezes eles se fecham, tanto é que a gente tem muito homem com problema de vício em pornografia, vício em drogas, vício em comportamento de comer, come demais, compulsões alimentares, só que eles não falam, isso é tolerado socialmente porque é a forma deles extravasar. Sendo que, na verdade, isso já é um sintoma de sofrimento mental. Isso é verdade. Pra mim conseguir ir lá fazer, minha ex-namorada teve que encher muito o meu saco pra mim. Até um ponto que ela falou, se você não for, eu vou embora. Aí eu falei, não, então tá. Então peraí que eu vou então. Eu Aí eu vou. decidi ir. E não adiantou nada não, que ela foi embora de qualquer jeito. Mas isso é aquilo ali. Não adiantou nada pra Pra- aquele motivo que te Pra levou à essa terapia. relação, mas Isso. pra mim como pessoa adiantou sim, De pode aquilo ter ali. certeza. Coloca. Nem sempre na terapia a gente vai normalmente porque os outros obrigam. Sim. Ou sempre tem um terceiro que vai falar assim, busca um psicólogo que você não tá legal. Ou se não coloca uma condição, tipo, se você não for, eu termino, se você não for, você sai de casa. Sempre um negócio meio absurdo, assim. A Uhum. pessoa já chega meio traumatizada ali do Aham. consultório. Aí você tem que quebrar esse trauma, tem que mostrar ali, porque no final das contas não é aquilo que a pessoa precisa resolver. Aquilo às vezes é uma consequência de algo que ela já tem, ou é um problema que realmente precisa chegar ao fim para poder a pessoa seguir com a vida dela de uma forma melhor. Então, cada caso vai ser um caso, mas normalmente as pessoas sempre chegam com uma demanda inicial, que a gente chama, Uhum. mas essa demanda inicial, ela não é o verdadeiro problema quando a gente começa realmente o processo terapêutico. Sim. E não era, o meu também não era, e eu acho que não é. E a pessoa que tá passando por um momento assim, ela não percebe, né? É um negócio muito louco. Óbvio que a gente não vai perceber, a gente vive pra gente, olhando pra gente. A gente fica tão preocupado às vezes com o outro pensar, sobre nós, mas na verdade todo mundo é tão narcísico, a gente olha tanto pro próprio umbigo que não percebe os outros à nossa volta. Então a gente adoece e não percebe que adoeceu. Posso falar de mim, né? Uhum. Eu sempre posso ser um exemplo livre. Sim. Porque eu desenvolvi compulsão alimentar. Eu comecei a comer demais, gente. Não ficou normal o tanto que uma pessoa de 1,60 m estava Uhum. comendo. E aí eu fui perceber que eu comecei a comer demais justamente porque eu comecei a ficar estressada demais. Eu tinha largado a minha terapia e eu comecei a descontar todas as minhas insatisfações do dia e de frustrações pessoais comendo. E comendo só tranqueira. Tudo que fizesse croque pra mim Uhum. tava dentro. Eu comi um saco de suspiro. A glicose lá em cima. E eu só fui perceber isso quando eu engordei. Porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. Então, quando eu Uhum. percebi que uma calça minha não tava fechando, eu fiquei... Opa, tem algo de errado. E aí eu comecei a me autoanalisar e aí eu percebi, ok, eu estou com compulsão alimentar. Vamos entender onde isso surgiu, por que isso surgiu, para poder, então, começar a resolver isso. Então, foi, tipo assim, um processo. Eu ainda estou nesse processo de largar, né? E trazer novos hábitos alimentares, de tomar mais consciência das minhas frustrações e lidar com elas de uma forma eficaz e não comendo, porque comer não vai resolver os meus problemas.
Então é todo um processo ali. Mas eu fui, tipo assim, voltei pra minha terapia porque eu tinha engordado. É. Eu não queria engordar. Porque tinha outros 1001 questões ali. Meu Uhum. psicólogo só olhou e falou assim, Fernanda, não é esse o seu problema. Não é só baixa autoestima porque você engordou. É porque você está frustrado e não está sabendo lidar com suas frustrações. Vamos resolver? Então, é sobre isso. Assim, inclusive em breve eu quero voltar a fazer nossa Volte. terapia. A sua ficha vai ficar arquivada durante 5 anos. Se passar 5 anos, aí eu pico, taco o fogo e faço churrasco. Ah, você não vai fazer isso, não. Como é que eu vou lembrar a minha história? Pois é, Eu tá preciso vendo? daquela ficha. Tá vendo? Mas, inclusive, um detalhe, curiosidades de psicologia aí. A gente guarda as fichas dos pacientes durante 5 anos. Muitos psicólogos usam banco de dados digital. Uhum. Alguns usam físico, eu tenho os dois, né? Aí, depois de 5 anos, a gente pode descartar esse material. E tem que ser descartado de uma forma que ele vai ser destruído. Ninguém pode ter acesso àquilo. Mas, por exemplo, você quiser, durante esse tempo ali, sei lá, durante 5 anos, você, nossa, quero lá as conversas da minha terapia para poder eu fazer uma autobiografia. Você pode me pedir esse material e eu posso te mandar. Uhum. Mas eu só posso mandar para você. Se você mandar, tipo, o Joãozinho ir lá buscar, eu falo assim, Joãozinho, não posso te entregar, eu só entrego em mãos para a pessoa. Não, tá. Não tem como, né? Imagina entregar a ficha, sair entregando as fichas assim, o B.O. que isso ia dar. Não, Chegar- você tá doido. Nossa, não, dá certo não.